Quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi. Quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, minha mente, o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Eu receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E eu entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que eu jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Eu receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde eu estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Eu receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero um poder transformador do teu perdão. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1.
Marcos capítulo 2, versículo 1. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Palavras de esperança. Versículo 3, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Que cena! Jesus está dentro de uma casa, a casa de Pedro, que é chamada de a casa de Jesus também. Jesus está lá ministrando a palavra de Deus, está ensinando sobre o reino de Deus, trazendo paz e esperança para aquelas pessoas, ouvindo coisas que eles não haviam ouvido dos líderes religiosos dos seus dias, porque Jesus pregava como quem tinha autoridade. Isso é, Jesus vivia aquilo que ele pregava, e pregava aquilo que ele vivia. Isso era pregar com autoridade. E aí tem um homem paralítico que quer chegar até Jesus Cristo e não tem como chegar, porque a multidão estava onde Jesus estava, e a multidão não permitia que aquele homem passasse pela porta. Então, versículo 4, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Que cena! Um buraco no telhado da casa, junto com uma maca, cordas. 4 amigos levaram aquele homem até Jesus. Como eu não posso deixar de falar, os nossos melhores amigos são aqueles que nos levam para junto de Jesus. Então esse homem tinha amigos de verdade, amigos mais chegados que irmão. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí no versículo 6 vai dizer que alguns escribas estavam sentados ali. Escribas eram doutores da lei. Graduação, mestrado, doutorado na Torá. Especialistas em explicar a lei de Deus para o povo. E eles estavam ali e no versículo 7, eles pensaram, ou disseram entre como é que ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? O que se passava na cabeça daqueles líderes, daqueles escribas, doutores da lei? Que o perdão de pecados só podia ocorrer mediante o ritual do santuário. Para que pecados pudessem ser perdoados, o pecador teria que fazer a sua oferta para o sacerdote e ali o animal ser sacrificado para que ele pudesse ser perdoado do pecado. Mas estava alguém ali perdoando pecados sem que houvesse o ritual do santuário. O que aqueles escribas haviam perdido de vista? O que nós não perdemos aqui no nosso primeiro culto, que tudo apontava para Jesus. Jesus estava no altar, Jesus estava na pia, Jesus estava no tabernáculo, em todos os utensílios no lugar santo e no utensílio do local santíssimo. De que maneira? A arca da aliança ela era feita de madeira revestida de ouro, simbolizando a perfeita humanidade e divindade de Jesus Cristo. A madeira representando a humanidade de Jesus e o ouro a sua divindade. Seu poder, sua justiça, sua misericórdia. E como um Deus de justiça que estava ali, ele podia perdoar pecados. Mas os escribas não compreenderam que pecado estava sendo perdoado sem o ritual do santuário. E por isso eles consideraram aquilo que Jesus estava fazendo como sendo uma blasfêmia. Diz o versículo 8 que Jesus percebeu o que estava ocorrendo entre eles e que eles pensavam assim. E aí Jesus fez uma pergunta: por que vocês estão pensando essas coisas
no seu coração. Precisamos orar nesse momento pelos nossos pedidos. As pessoas iam até Jesus para serem beneficiadas por ele. Eram beneficiadas fisicamente, muitos deles, como esse paralítico aqui, que nós conhecemos a história, mas eram beneficiados espiritualmente também, porque ouviam a palavra de Deus, aquela que podia curar as mais profundas necessidades humanas, e a mais profunda de todas, a necessidade espiritual de salvação. Nós temos alguns pedidos aqui, da Fabiana, da Valéria Garcia, da Palmira, do Fernando, da Débora, da Lucélia. São pedidos que já estão no santuário de Deus. Mas por que oramos? Por que temos a necessidade de orar? Uma vez me perguntaram isso. Por que a gente precisa orar se Deus é onisciente e sabe todas as coisas? Resposta, Débora, como a gente fala para criança. A minha resposta para criança, assim. A minha esposa já sabe que eu a amo, não sabe? Você sabe, Luciane? Não me faça passar vergonha aqui agora. Você sabe que eu te amo, né? Então não preciso mais falar. É isso? Tem que falar? Mas ela já sabe. E por que então que eu preciso falar? Porque é preciso expressar isso. É preciso alimentar o nosso relacionamento, apesar dela já saber. Por isso que nós oramos. Nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus, apesar dele saber tudo aquilo que a gente já vai dizer. Então, nesse momento, apesar de Deus saber cada um desses pedidos que estão aqui, apesar de Deus conhecer o que está dentro do coração de cada um de nós, ainda assim, nós oramos a Deus, porque dessa forma nós também expressamos o nosso amor por Ele e o nosso respeito também. Então, eu vou convidar a igreja para se ajoelhar nesse momento, os que puderem, comigo, e nós vamos falar com o Senhor nosso Deus. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é todo poderoso, mas também te agradecemos porque é Deus de justiça e misericórdia. E que Jesus Cristo nos cobre, Senhor, com o manto da sua própria justiça para que sejamos apresentados diante de Ti com a pureza dele e não a nossa. E te pedimos que a tua misericórdia, representada pelo pão na arca, nos alcance nessa manhã. Porque os nossos pedidos são muitos, bondoso Pai, porque as nossas necessidades são muitas e grandes. Mas são pedacinhos de papel, Senhor, que representam a nossa fé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que pode nos socorrer nas nossas mais profundas necessidades. Aceita, portanto, Senhor, a nossa oração. Aceita o nosso clamor, o nosso pedido, Senhor, e nos abençoe nessa manhã. Nós te agradecemos porque cremos, Senhor, que o Senhor está atendendo o pedido que fazemos. Sabe por quê, Pai? Nós já cremos que estamos recebendo, porque simplesmente ajoelhados diante do teu trono, do teu altar, como igreja reunida, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Você, porém, por que julga o teu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Pedro, deixa que eu comando aqui. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus.
como, quando, onde. Volta de Jesus, todo caso já vai estar julgado, todo caso já vai estar decidido. Em que momento eu e você, então, comparecemos diante do tribunal de Deus? Porque a palavra de Deus diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Em que momento isso acontece? Quantos aqui já, como eu, já estiveram diante de um tribunal? Tá? Por mais simples que seja a situação, ou por mais complicada que ela venha a ser, ou por mais segurança que tenhamos na nossa causa, estar diante de um tribunal não é uma situação que nos traz conforto, não é confortável. Não ficamos confortáveis, mas esse tribunal aqui é o tribunal de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do Universo. Diz o texto que todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. E a pergunta é: eu vou comparecer diante do tribunal por qual crime cometido? E é tão importante que a gente compreenda isso, que isso aqui diz respeito à minha salvação, à tua salvação também. Qual o crime que eu cometi? Hebreus 6, verso 6. Palavra de Deus nas mãos, vamos abrir juntos. Hebreus 6, verso 6. Hebreus 6, verso 6 diz: e caíram, sim,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo às zombarias. Sabe o que isso diz? Que eu sou culpado pela morte de Jesus. Eu. 1 Coríntios 15, verso 3 vai dizer assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O crime que eu cometi, eu sou culpado da morte do Filho de Deus. Pergunto a vocês agora. Pensem comigo. Se você vai ser julgado num tribunal que tem um juiz e o crime que você cometeu foi ter matado o filho do dono do tribunal, pergunto para vocês, há alguma chance de sair livre desse tribunal? Pensem comigo aqui. Num tribunal, você está num tribunal comum, um tribunal humano, e você vai ser julgado por ter matado o filho do juiz do tribunal. Tem como ser inocentado num tribunal como esse? Não há como ser inocentado. Mas um tribunal para acontecer, um julgamento para ocorrer num tribunal, ele tem que ter precisa ter várias partes para que o julgamento seja aceitável e seja válido. Em um tribunal é necessário que haja a figura do promotor, que é aquele que faz a acusação, o que apresenta o crime diante do Ministério Público, no nosso caso, para que o Ministério Público apresente o crime cometido para que o julgamento aconteça. Para que um tribunal ocorra, é necessário que haja a acusação. E nesse tribunal, onde eu vou me apresentar diante de Deus, porque o tribunal é dele, diz o texto de Romanos 14, 10, onde eu vou ser julgado pelo crime que cometi por ter sido culpado da morte do filho do dono do tribunal, existe a acusação. Apocalipse 12, 10. Diz assim: e foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então temos um tribunal. Eu sou o réu. Já sei qual o crime que eu cometi. O crime que eu cometi foi ter matado o filho do juiz. Existe já a pessoa do juiz, o dono do tribunal. Existe quem acusa, quem faz a acusação. Mas para que um tribunal seja válido, precisa que haja as outras partes ainda. Há ainda uma base legal ser apresentada, os autos do juízo, para que ele aconteça. E qual a base legal? Em que base isso vai ser feito? Daniel 7, versículo 10. É a base legal. Vou ler os versículos anteriores, mas depois nós vamos lê-los novamente. É preciso ter os autos nesse tribunal. Versículo 10. Diz assim: um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, é diante do ancião de dias. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele.
Vocês lembram onde fica o trono de Deus? No local santíssimo. Na nossa mente, o local santíssimo é um local pequeno por causa da nossa visão do símbolo do ritual do santuário, que media apenas 5 metros por 5 metros. A visão de Ezequiel do local santíssimo e a visão de Daniel agora é que lá nesse local, onde Deus está, onde o trono de Deus está, há milhões de milhões. O que seria milhões de milhões? O primeiro grupo de 1 milhão. O segundo grupo também de 1 milhão. Quando essa fileira formar 1 milhão, ele vai ter 1 milhão de milhões. E esses estão dentro do local onde nós chamamos de Santíssimo. Milhões de milhões estavam diante dele e foi instalada a sessão do tribunal. Tá ok? A sessão do tribunal é instalada. E o que foi feita quando a sessão é instalada? Foram abertos os livros. Então, os autos nesse tribunal são livros. A Bíblia apresenta vários livros existentes no céu. Um a gente conhece muito e cita bastante, é o livro da vida. Mas existe o livro de memorial. E há pelo menos 5 livros narrados em toda a Bíblia que eles existem no céu. Pelo menos 5. Então, nesse tribunal, tem o réu, que sou eu, o crime que eu cometi, a testemunha de acusação, os autos são os livros, e eu estou no tribunal de Deus. Mas para que seja um julgamento válido, é preciso que haja as testemunhas. E aqui é algo que a gente precisa parar um pouco para pensar juntos. Daniel 7, agora o 9 e de novo o 10. Olha o versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Isso é o início do julgamento, o início do tribunal. O juiz se assentou, mas foram colocados outros tronos. Aí fala do ancião de dias que a sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Aí é que nós lemos, né, que milhões de milhões serviam e foram aberta a sessão do tribunal e abertos os livros. Está lá da sessão do tribunal abertos os livros. Isso é, além do trono de Deus, há outros tronos nesse tribunal que foi instalado. Apocalipse 4:4. Vamos deixar a palavra de Deus, ela transformar a nossa vida. Na visão de João, ao redor do trono havia também 24 tronos. Daniel vai falar que há apenas tronos. Já João vai dizer quantos tronos há. 24 tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente.
Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares serviam, milhões de milhões estavam diante dele, e foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. E Apocalipse 4:4, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Testemunhas. Quem seriam essas testemunhas no tribunal que hoje está acontecendo? Em 2018, nós estudamos o livro do Apocalipse um trimestre inteiro. Pastor Ranko Stepanovic, o autor da lição do Apocalipse. O pastor Ranko, nessa lição de 2018, ele faz assertivamente algumas declarações. Em todo o livro do Apocalipse, somente seres humanos aparecem vestidos de branco. Somente seres humanos estão usando coroas em suas cabeças. Somente seres humanos. Então, essas testemunhas do tribunal que hoje ocorre precisam ser seres humanos. Lembra os que estão de branco, com palma nas mãos? São seres humanos. Os que recebem coroas na cabeça? Seres humanos. De onde viriam esses seres humanos? Se a Bíblia nos relata que somente 3, Enoque, Elias e Moisés, nós nos esquecemos que quando Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu e levou consigo vários dos santos que ressuscitaram com ele. O poder da vida de Jesus é tão grande que quando ele ressuscitou, o seu poder fez com que vários túmulos se abrissem e os que estavam mortos voltassem à vida. E eu gosto de pensar que um deles, quem é um deles, pelo menos? Não vou falar para vocês como teólogo, tá? Vou falar como Elmo, apenas. Não escrevam isso, não anotem. Não é bíblico e nem está no Espírito de Profecia. Apenas Elmo pensando que se Elias está lá, o segundo Elias deveria estar também. Até porque o segundo Elias foi maior que todos os outros, porque diz que nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. E Jesus não fez nada para que ele não fosse morto. E sendo seu parente consanguíneo, e nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. Eu, Elmo, gosto de pensar que João Batista ressuscitou com Jesus e hoje é uma das testemunhas, porque precisava ser alguém que viveu a minha experiência de lutar com o pecado para ser testemunha nesse tribunal. Em todo julgamento faz necessário um advogado de defesa. Eu sou o réu. No tribunal de Deus, a acusação. Quem acusa? O crime que eu cometi foi ser culpado da morte do filho do dono do tribunal. Tribunal de Deus. As testemunhas estão lá. Mas é necessário que eu tenha um advogado de defesa. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, e se pecar, o que é que acontece? Trazemos de novo a vergonha e a zombaria, o Filho de Deus, o dono do tribunal. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí agora, eu me imagino diante desse tribunal, sentado de cabeça baixa, sabendo que não há como me livrar disso. Não há como ser inocentado num tribunal como esse.
Afinal de contas, eu sou o culpado da morte do filho do dono do tribunal, do juiz do tribunal. Sabe o que acontece? A minha formação religiosa, desde pequeno, me ensinou que Deus era muito severo. Quando a gente ouvia trovão, a minha mãe dizia que Deus estava ralhando, é uma palavra que nem se usa mais, ralhar. Deus está ralhando com os seres humanos, porque estão fazendo coisas que Deus não aprova. Então, desde pequeno, eu tinha medo de Deus. E a nossa formação religiosa nos ensinou a ter medo de Deus. Só que agora eu estou diante desse tribunal e eu tenho medo do juiz. Mas o meu advogado, ele senta do meu lado e diz assim: Elmo, fica tranquilo, nunca perdi nenhuma causa. E eu olho para ele e digo: mas como ficar tranquilo? Eu não tenho como ser inocentado nesse tribunal. Eu sou culpado da morte do filho do dono do tribunal, do juiz do tribunal. Eu não tenho como ser inocentado. E aí ele abre Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. E ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a mão, dizendo: não tenha medo, Elmo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O meu advogado me diz isso. E ele diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. O meu advogado. Quem dera eu conhecesse meu advogado há mais tempo. Quem dera se eu me relacionasse com ele há mais tempo. Quem dera se eu já tivesse aceitado como sendo meu advogado e não agora, nesse momento em que o julgamento já está acontecendo. Se conhecesse ele há mais tempo, eu poderia ter mais confiança nele. Esse tribunal, no local santíssimo, poder, justiça, misericórdia. Tudo que eu preciso agora é da misericórdia que está dentro da arca. E a arca é Jesus. Preciso da misericórdia. E agora é dito que vai ser dada a sentença. De cabeça baixa e temeroso como eu estou, com medo de talvez ter a pior das sentenças, quando levanto os meus olhos, porque é dito que todos se colocam em pé para o momento da sentença. Eu olho para o lado, meu advogado não está comigo mais. Meu advogado saiu do meu lado. Eu me sinto só, perdido. Evangelho de João, capítulo 5. A sentença vai ser dada. Eu sei que eu estou condenado. Eu sei que não há salvação para mim. E o meu advogado, nesse momento, se levanta e sai do meu lado. Eu olho para frente e cadê o juiz? O ancião de dias também não está lá nesse momento. E aí eu vejo quem é que assume o tribunal. Versículo 22. E o Pai
não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho. E agora vem a minha pergunta, quase que final. Se quem vai dar a sentença de culpado ou inocente é o meu advogado de defesa, tem alguma chance de eu ser condenado num tribunal como esse? Não. Por quê? Romanos 8:1. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que que isso acontece? Romanos 8. E por que que isso acontece? Por que que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Por quê? O versículo 38 responde, o 39. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. O ritual do santuário. No átrio que representa a terra, Jesus é morto, o cordeirinho. O sacerdote agora representa Cristo, entra no local santo e ali intercede com as orações. Uma vez por ano, entra no local santíssimo o sumo sacerdote para remover os pecados do santuário. O que Jesus está fazendo hoje? Jesus está no local santíssimo, removendo os pecados registrados na vida do Elmo, que é um pecador. Pedro vai dizer que o julgamento começa por onde mesmo? Pela casa de Deus. Somente nós que pertencemos a Deus, que aceitamos Jesus como Salvador, é que passamos por julgamento. Mas os outros não passam por julgamento? Não. Por julgamento passam aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. É o caso desses que estão sendo decididos. Porque aqueles que não aceitaram Jesus e não creram em Jesus já estão condenados, é o que diz a palavra de Deus. Já estão condenados. Então Deus montou um tribunal simples e unicamente para nós sermos inocentados, porque simplesmente confiamos no sangue que foi derramado lá no átrio. Esse é o ritual do santuário. Marcos capítulo 2 de novo. Ali, versículo 6. Ali estavam sentados alguns escribas e pensavam no seu coração: como ele se atreve a falar assim? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? A grande declaração para nós que o ritual do santuário me ensina é que o cordeiro que morre lá no átrio é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da justiça, o nosso Deus da misericórdia, é o mesmo que perdoa os meus pecados. É o mesmo que me perdoa para que eu fique livre dos meus pecados, para que eu seja inocentado no tribunal. Lá no dia do Yom Kippur,
quando o pecado era extirpado do meio do povo, ele era confessado sobre a cabeça do bode Azazel, que ia morrer no deserto sem passar por derramamento de sangue. Isso é, no final, o diabo carregará o peso de todos os pecados que um dia foram confessados e que adentraram no santuário de Deus. Por isso é tão importante que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, para que fiquem registrados nos livros, nos autos do tribunal, para que sejam removidos da nossa vida e colocados sob o originador do mal. Deus tem uma história bonita a contar sobre a tua vida e sobre a minha, nos livros dos céus ainda. O único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito é o livro dos Atos dos Apóstolos. Está logo depois do livro de João. Porque os meus atos e os seus continuam sendo escritos. Diz o pastor Amir Rodor, tive o privilégio de fazer 2 matérias com ele na faculdade. E diz o seguinte: nunca deixaremos de ser pecadores. Por toda a eternidade, as marcas de Cristo nos lembrarão aquilo que um dia fomos. Mas pecadores eternamente salvos pela graça de Cristo. Eu preciso chamar a Isabelle para vir aqui para cantar a última música do nosso encontro. Agradecer a oportunidade de poder apresentar esse tema em 2 partes. Se fossem 2 sábados seria mais complicado. Uns que estão presentes e outros não. A ideia nasceu no coração do Braulio. Elma, é possível? Vamos fazer os ajustes para ter 2 sermões no único dia. E a escola sabatina no meio, para que ela continue sendo privilegiada. Mas hoje eu não posso terminar essa manhã de sábado com Jesus, se nós não tomarmos uma decisão por Jesus nessa manhã de sábado. Eu sei que todos nós que estamos aqui queremos viver a eternidade, estar no céu. Mas sei que temos aqui pessoas que ainda não tomaram a decisão de pertencer à família de Deus, sendo filho de Deus, com todos os direitos que o filho tem, de ser herdeiro de Deus, herdeiro de tudo que ele tem, através das águas do batismo, porque é assim que nós declaramos para o universo que desejamos a eternidade na condição de filhos do dono do tribunal. Você já tomou a sua decisão de pertencer à família de Deus através do batismo? Amém. Mas se você ainda não tomou a sua decisão, é preciso que você tome enquanto o julgamento está acontecendo. Para responder a pergunta, como é que eu compareço? Nós comparecemos no tribunal através dos registros dos livros, que são fidedignamente escritos pelos anjos. Assim que nós comparecemos. O tribunal continua ocorrendo e julgando as pessoas. E eu preciso fazer essa escolha por Jesus Cristo, meu advogado. Eu sei que os que estão aqui, os que são batizados, já tomaram essa decisão. Então, enquanto a Isabelle estiver cantando, você que é membro batizado da igreja, tomou sua decisão por ser filho de Deus, você escolheu ser filho de Deus, você escolheu viver a eternidade, enquanto ela estiver cantando, você se coloque em pé. Mas se você ainda não desceu as águas e compreendeu o que foi dito hoje aqui através da palavra de Deus, enquanto a Isabelle estiver cantando, vem aqui à frente para que nós oremos juntos. Não estou chamando você para descer as águas agora. Estou chamando você apenas para você dizer para o universo que você aceitou Jesus como sendo o seu advogado
e que você quer pertencer à família de Deus. Então, se você ainda não desceu as águas, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, para que a gente ore com você. Deus abençoe. Eu já vou estar aqui em oração por todas essas decisões. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que o vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida a conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida a conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder.